aqui, eu sou Mireia Borges, tá? Estou no Idade Não É Documento, no Moinhos Shopping. E se vocês quiserem comparecer até aqui para conversar com a gente, vai ser um prazer. Eu sou uma comunicadora digital e uma podcaster com muito orgulho, 60 mais. E hoje a gente vai estar com uma pessoa maravilhosa, falando tudo o que vocês precisam saber sobre os ossinhos da gente, as articulações, né? Mas antes, eu vou apresentar os nossos parceiros, que é fundamental para esse podcast estar aqui no ar. A Lévia é um espaço onde a gente relaxa, faz uma massagem maravilhosa, uma físio, uma acupuntura muito boa. Bevita, a Bevita é uma empresa de cuidadores para adultos, crianças, pessoas mais velhas. Eles ajudam a gente em tudo. Castela Mari, a nossa vinícola maravilhosa de Farroupilha, é uma vinícola extremamente maravilhosa. Eu adoro os espumantes deles. Lá o Center Ótica, que nos acompanha há muito tempo, eles sempre com óculos diferentes, em todos os programas que eu apresento vocês. Às vezes eu repito, viu, gente? Tá bom? Mas tem que ser, né? Farmatec. Farmatec é uma empresa, é uma farmácia de manipulação, onde a dona é uma pesquisadora. Ela estuda muito, ela dá muitas aulas e ela faz assim, maravilhas pra gente. Irmãs ao Decor, que hoje não estão aqui presente, mas elas sempre estão decorando os nossos estúdios lá na ProHub. Tânia Ozuna, responsável pela cor e pelo meu cabelo, que sempre estou aqui nas quintas-feiras, aliás, fazendo este podcast para vocês. Então, agora, gente, eu vou falar o seguinte. Você sabe o que é terapias biológicas? É o avanço que muda vidas. Doenças autoimunes, ataca o sistema imunológico, algumas doenças, artrite reumatoide, lúpus, síndrome de, eu nunca sei dizer essa aqui, Sjögren, tá, gente? É difícil mesmo, tá? Espondilite anquilosante, artrite temporal e muitas outras. Tudo isso nós vamos falar com a doutora Tamara Mussenick, que ela é uma reumatologista, médica daquelas, eu conheço e posso dizer para vocês. Ela é mestre em ciências da saúde, pesquisadora de doenças reumatológicas no Hospital Moinhos de Vento, atua como reumatologista no Hospital Moinhos de Vento, é membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia e da PANLAR, que significa Pan-Americana de Associações de Reumatologia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo que a gente vai ter, que a gente quer saber muita coisa. Artrite reumatoide ou artrites é só para velho? Essa é uma pergunta excelente, Mireia, mas antes eu queria agradecer o convite, é uma honra e um prazer estar aqui contigo. Muito obrigada. Falando sobre um assunto que eu amo, né, que é a minha vida, que é meu dia a dia. E é interessante, eu vou responder essa pergunta, tá? Mas é interessante contextualizar, porque reumatologia, né, é um estudo do que da reuma, o que seria isso, né? Porque todas as outras especialidades a gente consegue associar cardiologia, estudo do coração, nefrologia dos rins, e pra gente sobrou as reumas, né? E o que seriam essas reumas? Pois é, o que é essas reumas? Pois esse nome surgiu lá na época de Hipócrates, então, né, antes de Cristo, ainda 400 e 500 antes de Cristo, onde se imaginava que os problemas articulares ou do corpo em geral vinham de fluidos que desciam do cérebro ou da bile e envenenavam o nosso corpo. E esses fluidos eram chamados de reuma, que em grego quer dizer fluir. E daí que veio. Ficou reuma. Ficou reuma. E como na reumatologia a gente trata tantas doenças diferentes que afetam tantos órgãos, né, e sistemas do nosso corpo, ninguém conseguiu achar um nome melhor para poder definir, aí ficou reumatologia. Ah, tá, mas é legal, né? Assim, a história é bonita, né? É uma história. Exatamente. Mas assim, ela é só para pessoas de idade? Não é. É uma coisa que eu escuto muito, né?
de maneira informal em reuniões e até no próprio consultório, né? Pessoas dizendo assim, eu não tenho idade para estar aqui, ou ainda não tenho idade para consultar contigo. Mas as doenças reumáticas, elas podem acontecer até na infância, até em recém-nascidos, existem algumas. Em qualquer faixa etária. E tem doenças que são mais específicas de pessoas jovens. Então, ela não é uma doença do idoso, não é envelhecimento, reumatismo não é envelhecimento do corpo. São doenças, né? Existem mais de 100 doenças diferentes na reumatologia. E das formas mais variadas de acometimento. Quer dizer que uma criança pode ter uma doença reumatológica, uma artrite reumatoide? Exatamente, artrite reumatoide da infância. Da infância? Meu Deus, mas isso, a reumatologia não conseguiu ainda descobrir como é que surge isso, ou já começou os estudos? Sim, hoje em dia a gente tem muito conhecimento mais, né? E essas doenças, principalmente as doenças do sistema imunológico, que são inflamatórias, que são sistêmicas, quer dizer que atingem o teu organismo como um todo, elas são multifatoriais, não é uma coisa só que vai causar. Então, a pessoa tem uma predisposição genética, características genéticas que põem a pessoa em mais risco de ter, mas só ter esses genes não significa que vai ter alguma doença. E aí existe uma série de fatores externos, que a gente chama de gatilhos, que são ambientais, que podem ser de estilo de vida, né? O fumo, por exemplo, o tabagismo é muito associado como gatilho de diversas doenças, inclusive artrite reumatoide. E o estresse também, né? O estresse, infecções virais, infecções bacterianas, são tantas coisas que muitas vezes vai ser difícil a pessoa identificar o que foi o seu gatilho. O que foi o gatilho. Né? Mas é aquele organismo que já tem uma característica genética, imunológica ali, que não está funcionando muito bem, aí vem um gatilho, ou vem vários gatilhos, e inicia a doença. Então quer dizer que essa é uma doença genética. Tem um fundo genético. Tem um fundo genético. E isso pode ser descoberto como? Vamos supor que a minha filha não tem artrite reumatoide, mas ela quer saber se ela tem uma predisposição genética. Tem algum exame? O que acontece? A gente não tem ainda exames na prática diária, né? Genéticos. A gente tem muitos marcadores genéticos estudados e, infelizmente, não é um gene único, né? Que tem aquele gene, é a doença, né? E ponto final. Mas tem alguns genes que são mais associados. Antigamente, a gente dizia assim, não tem como saber, não tem como prever se vai ter a doença ou não. Mas, hoje em dia, a gente tem muito conhecimento mais. A gente tem, e principalmente, é óbvio que a genética a gente não pode mudar, né? Ela está ali, mas a gente pode criar bons hábitos de vida que nos expõem menos ao risco de ter esses gatilhos. Então, pessoas que têm história familiar, né, de doenças autoimunes, de artrites, ou que têm eventualmente algum marcador genético conhecido que tenha dosado, essas pessoas não têm que ficar assustadas e ter ali um atestado de que vai desenvolver a doença, mas ela pode agir com alguns cuidados ao longo da sua vida. Que tu sempre falou nos tais de 4 pilares, né? Os 4 pilares. O que são os 4 pilares, para quem sabe não que sabe? Eu até botei um 5º pilar, eu separei um pilar em 2, botei 5, né? Então, os pilares para a gente alcançar a remissão da doença, né? O que é remissão? A remissão é colocar a doença controlada, adormecida. A gente não tem ainda a palavra cura para as artrites, mas a gente tem a remissão, que é a doença sem sinais de atividade. E vai depender do medicamento certo, né? Para cada pessoa, eu vou falar sobre isso. Exercícios físicos é muito, muito importante. Ai, gente, exercícios E eu falo sempre nas consultas. Uma alimentação adequada, sem terrorismos alimentares, mas uma alimentação equilibrada. Técnicas de controle de estresse, que eu chamava sempre de exercícios para a mente, né? Sim, sim. E eu colocava o sono como uma parte desse controle de estresse, mas o sono, ele é uma entidade à parte, então eu separei ele num pilar. Eu acho que é importante que a gente foque, então, né? O sono e alguma atividade de relaxamento? De relaxamento, assim, técnicas de meditação, mindfulness e qualquer hobby ou atividade que te... Yoga... que te desconecte da correria do dia a dia, dos problemas, dos estresses, né? E essa doença, a artrite reumatoide, vamos focar nela para depois falar dos outros, né? Mas ela é mais comum em homens ou mulheres? É uma doença que acomete ambos os gêneros, mas é mais frequente em mulheres. Uns 6, 7 mulheres para cada homem. Gente, a gente sempre pega essas coisas, sempre as mulheres. É verdade.
São poucas doenças reumáticas que têm mais prevalência em homens, existem algumas. Ah, tá. Mas essas doenças A do porcentagem? sistema... assim, tem umas 2 ou 3, assim, que são mais frequentes em homens. O resto é tudo ou igual ou mais frequente em mulheres. Assim. O homem também poderá ter artrite Pode reumatoide? ter, sim. Existem muitos que têm. Tá, isso aí. E aí eu já te perguntei, né, se ela é coisa de velho. Não, inclusive a faixa etária, assim, de maior incidência da doença é entre os 30 e 50 anos de idade. 30 e 50 anos. Uhum. Que acho que é a doença, a faixa mais comum. A faixa mais ativa, né? Exatamente, Eu acho, do ser humano, né? Que coisa. E me diz uma coisa, como é que foi a evolução? Porque eu escutei muito, assim, ó, a minha bisavó tinha artrite, mas tomava banho de coisa que botavam dentro de uma banheira de água quente com algumas coisas. Eu não sei o que de ouro, tinha alguma coisa de ouro. Sais de ouro. Sais de ouro. Isso evoluiu muito, né? Muito. Impressionante. E os sais de ouro já são medicamentos um pouco mais modernos, né? E assim, a história do tratamento da artrite, da época que era reumas, né? Que eram esses fluidos, eram com sangrias, com laxantes, porque se imaginava que tinha que expelir aquele veneno do corpo. Né? Então tu imagina, mas isso era lá na Idade Média. Né? Tá bem longe da gente. E também algumas ervas medicinais que não se tinha assim, nenhum conhecimento científico sobre elas, né? Sim. Algumas vezes até com questões religiosas, achavam que estava tomado por maus espíritos, então faziam rezas e enfim, algumas condutas assim religiosas para tentar eliminar aqueles espíritos ruins que estavam, né? Meu Deus, então, não é nada disso, é uma doença, né? Imagina, né? Imagina, naquela época devia ser difícil. Era muito difícil. E como é que foi a evolução, mais ou menos, pode nos dizer assim? Lá no final do século XIX surgiu um remédio muito conhecido até hoje, né? O ácido acetil salicílico, a aspirina, o AS. Foi o primeiro tratamento da artrite, assim, depois da Idade Média. Porque ele aliviava muitos sintomas. Ele é um anti-inflamatório, né? Ele reduz a inflamação. Mas ele não tira a evolução da doença. Ele não tem esse efeito controlador, né, de progressão da doença. Depois dos anti-inflamatórios surgiu o tão famigerado corticoide. Né, ele foi... O corticoide é difícil, né? É difícil, ele existe até hoje, ele salva muitas vidas, ele é usado, mas de uma maneira diferente. Sim. Então ele foi descoberto lá em 1948, até os descobridores ganharam o prêmio Nobel pela descoberta, e ele é um potente anti-inflamatório, só que no caso hormonal, diferente do AS, que é não hormonal. Né? Ele é um hormônio produzido por uma glândula que fica em cima do nosso rim. A adrenal. Sim, então se dava uma dose maior de corticoide, que controla muito mais, de forma mais eficaz, os sintomas da inflamação, mas mais uma vez não controlam a progressão da doença. Tá. Aí que foram... Sim, ele só tira a dor da doença. Exatamente. Ele não cura. Não cura. Bom, a doença tem cura? Ainda não. Mas tem controle. Tem controle. Tá, nós paramos em 1948, eu acho. Com os corticoides. Com os corticoides. E aí, claro, com o uso do corticoides, se viu todo o benefício de tirar os sintomas, né? Mas também se viu todos os efeitos colaterais que a medicação causa. São muitos. São muitos, especialmente se tu usa por muito tempo e se tu usa em doses mais altas. Então, é uma lista gigantesca de efeitos ruins que podem acontecer. E também não controlavam a progressão da doença. A pessoa acabava evoluindo para uma deformidade, para danos, para incapacidade funcional, né? Ficar dependendo de outras pessoas, às vezes até para as funções básicas da vida diária. Então é uma doença incapacitante. Incapacitante. E isso é importante saber, não é uma doença só das articulações, não é uma doença das juntas. É uma doença sistêmica, ela afeta o corpo como um todo, mas tem como alvo principal a articulação. Ela destrói a articulação. E aí, então tá, se ela destrói a articulação, daí ela pode... é o líquido sinovial, né, que faz a lubrificação dos ossos, né? Então quer dizer que aí pode haver uma artrose também? Pode haver uma artrose secundária por essa destruição. Por essa destruição. A artrose ela é uma doença, se fosse primária, só da cartilagem da articulação, é uma inflamação localizada. A artrite é uma doença sistêmica, onde tem muita inflamação. Né, na membrana sinovial que produz esse líquido, ela prolifera, fica grande, né, dá às vezes aqueles punhos com volume, as articulações muito inchadas. Às vezes isso é líquido e às vezes é a própria membrana que aumentou de volume. E essa membrana ela é muito destrutiva, ela causa erosão no osso, dano.
E aquela articulação com erosão, com dano, perde a sua função, para de se movimentar. Então, a pessoa não consegue pegar um objeto, Não né? consegue Não abrir. consegue abrir portas, Sim. abrir coisas. Ah. É muito limitante. Tá, e como é que a gente descobre, quais são os sintomas que a gente tem? Ou não tem sintomas? Tem sintomas bem característicos, né? De artrite sistêmica. Muitas doenças podem dar essa artrite. Mas o que a artrite reumatoide causa? A inflamação nessas articulações onde tem essa membrana sinovial, que produz o líquido que lubrifica. Então, as articulações que se movimentam mais. Aí a gente começa a sentir dores. Começa a sentir dor e limitação, principalmente após um período longo, prolongado de repouso. Então, geralmente, o maior repouso De nosso manhã. é à noite, né? O sono. Aham. Quando acorda de manhã, não consegue abrir e fechar a mão. Às vezes, não consegue sair da cama rápido, caminhar. E essa rigidez, ela é prolongada, ela leva 1 hora ou mais. Ah! É muito difícil, a pessoa não consegue pentear o cabelo, escovar os dentes. Aí, lá no final da manhã, muitos se referem, perto do meio-dia eu já consigo me mexer melhor. Sim, porque aí já esquenta, que nem a gente diz, Esquentou esquentou o corpo. Esquentou né? o corpo, né? Então, pega essas articulações pequenininhas das mãos, punhos, nos pés igual, as grandes também, joelho, quadril, É mais comum, acho que no joelho, né? joelho, quadril, cotovelo, mas assim, a marca registrada da artrite reumatoide são as mãos. As mãos. Ah, É que muita interessante. limitação, muita rigidez, e a pessoa, imagina a mão da gente, precisa para tudo, Pra né? tudo. E depois que do corticoide foi descoberto, Aí começou uma era mais moderna, que é a era dos medicamentos modificadores do curso da doença. ai, que Que a medicamentos gente são fala, esses? são vários, né? E os sais de ouro foram um dos primeiros a serem descobertos. Ah. Lá na década de 30 já existiam sais de ouro. Ah, é? E se usava. Eu, quando passei na residência médica, eu cheguei a ver pacientes ou que tinham usado, e na minha formação ainda na faculdade, eu via pacientes que estavam em uso. Era um medicamento injetável, né? Um líquido meio oleoso, e era composto de sais de ouro. Então, é um metal pesado, ele ficava se depositando no corpo ao longo do tempo, causava uma série de danos, Sim. de perda de função renal, do fígado. Ele tinha muitos riscos. Mas foi os primórdios ali do que Sim. se chamava, além de os medicamentos que tratam a inflamação, um medicamento que pode reduzir a progressão da doença, né, nesses danos. Ah, tá. Mas o principal desses, que surgiu na década de 80, foi o metotrexato. Foi uma o revolução quando ele sim, surgiu, o né? metotrexato, E sim. muitas pessoas conseguiram ficar em remissão usando essa medicação. É uma medicação que ela é relativamente segura, tem poucas pessoas têm intolerância ou eventos adversos, e ela tem um grau de controle, ou pelo menos reduzir a progressão das doenças. Depois tem vários outros. Todos esses medicamentos iniciais a gente chama de medicamentos sintéticos. Eles são sintetizados de forma química, em laboratório. Ah, o metotrexato Também é um medicamento sintético. sintético. E É. aí a evolução das pesquisas. Aí eu vou fazer uma como é que pausa foi para a evolução das pesquisas todas? Porque foi bem interessante, né? Desde o banho quente, Exatamente. agora até começa a sangria, chegar em 1980 com o metotrexato. Com metotrexato. E já E temos... aí, lá no ano de 1998, surgiram os primeiros imunobiológicos. 1998, os primeiros imunobiológicos. E aí foi assim uma revolução na reumatologia, é um marco. Eu sempre falo que é a linha do tempo da reumatologia, é um antes e depois. Os biológicos, diferente desses medicamentos sintéticos, eles são produzidos a partir de células vivas, por isso que eles são chamados biológicos. Ah, E eles são, e é claro, isso veio também com conhecimento sim, com muita pesquisa, de né? como a doença funciona, quais são as células lá do nosso corpo que produzem inflamação, para a gente direcionar o tratamento para esses alvos bem específicos. Ah, tá. Então, são para células que estão relacionadas à imunidade, inflamação, citocinas, que são substâncias que as células produzem, que são inflamatórias. E aí esses medicamentos vão lá e agem diretamente naquela citocina ou naquela célula, reduzindo a inflamação. Quer dizer que elas atuam nas células inflamadas, As que produzem a a inflamação. que produzem inflamação, mas ela não ataca as células boas. Exatamente. Ah. Então, a gente chama de alvo específico, ela é específica para um alvo que a gente está buscando. E isso reduz muitos efeitos colaterais. Sim, com certeza. Porque a gente não danifica todo o corpo, né? Esses outros medicamentos, eu sempre falo assim, lá na cascata da inflamação vai lá em cima.
destrói tudo. E a inflamação, na verdade, é um mecanismo de defesa nosso. A gente não pode acabar com toda a nossa inflamação. Sim, claro. Né? Porque é um mecanismo que funciona para proteger o nosso corpo de coisas estranhas que estão acontecendo. Bactérias, vírus, né? Doenças que a gente se contamine. E depois dessa maravilha que foi o mundo biológico, houve mais alguma evolução ou está em pesquisa, está em estudo? Houve mais uma evolução, né, dentro dessa linha. E ainda tem muita coisa para acontecer, né? Cada vez se estuda mais. Mas, como todo medicamento, né? Quando ele é produzido, testado, validado por uma indústria farmacêutica, eles têm uma patente, né? Eles detêm a patente daquela produção durante 10 anos. Quando passa esses 10 anos, outras indústrias podem fabricar também, né? Que seriam, no caso dos medicamentos sintéticos, os genéricos, né? E no caso dos biológicos, são os chamados biosimilares. Pois é, os biosimilares são parecidos? São parecidos, eles são o mesmo mecanismo de produção, mas por se tratar de uma célula viva, né, de um remédio vivo, a gente não pode dizer que é genérico do remédio. Ele é um similar, porque é uma linha de produção que o resultado final vai ser muito semelhante. Muito semelhante. E aí ele foi testado, comparado, e se viu, né, em inúmeras comparações, de que o efeito benéfico é o mesmo, os efeitos adversos são semelhantes, né? E não impõe um risco maior e nem um benefício menor. Então, eles entraram no mercado com um custo muito mais baixo de produção, porque eles não tiveram que desenvolver a molécula, né? Eles só fazem a produção. Já foi desenvolvida. Tá, mas e esse tratamento, ele é para todos ou é para uma minoria? Porque ele deve ter um custo elevado, né? Eles têm um custo elevado, os biosimilares reduziram um pouco esse custo, né? Então, tudo é mercado, né? Entra na competição ali, todo mundo reduz custo. Sim, até claro. os originadores também acabam reduzindo para poderem continuarem sendo competitivos, né? E essas pessoas que têm essas artrites, esses problemas, que precisam usar o imunobiológico, elas conseguem usar como? O médico prescreve e ela... Ou é compra particular, ou ela vai no convênio, ou tem no SUS, como é que funciona? Todas as formas, tá? Todas as formas? Esses remédios, hoje em dia, eles estão no chamado rol da ANS, que é, enfim, o que define o mínimo que os convênios têm que fornecer para os seus, né, segurados, ali, conveniados. Então, os convênios fornecem, o SUS também fornece, e, obviamente, quem quer comprar também tem um custo elevado, mas quem pode comprar particular e utilizar. Mas, por ser um remédio caro, existe um protocolo para tu prescrever. A pessoa tem que ter passado pelos tratamentos sintéticos anteriores, ter falhado, ter características de maior risco, de mais gravidade, que indiquem que vão se beneficiar daquele tratamento mais caro. Então tem que passar por todo esse processo do primeiro tratamento com o metotrexato, depois... De pelo menos, né, pelo protocolo da artrite reumatoide, tem que ter passado por pelo menos 2 medicamentos desses sintéticos. O metotrexato, um deles, a não ser que a pessoa tenha uma alergia ou alguma contraindicação para uso, né, é a primeira escolha, o metotrexato. E não é um anti-inflamatório? Não é, um modificador do curso da doença. Tá. Isso é bom que as pessoas saberem, porque as pessoas... não, eu tomo anti-inflamatório e fico bem, acaba a dor. Acaba a dor, mas a doença está lá seguindo, né, comendo o ossinho da pessoa até que deforma. Até que deforma. E aí depois que deformou, não volta mais, né? E como tu és pesquisadora, eu quero saber, assim, eu acho que as pessoas também querem... O que faz um pesquisador? Como é que ele... O que ele pega para fazer assim, não, esse remédio é bom, esse biológico é bom, esse imuno é bom, imunobiológico é bom. O que é estudado? Como é estudado isso? É bem interessante, tá? A pesquisa clínica, ela é a pesquisa que vai depois validar aquele remédio para ser aprovado para o tratamento específico ao que a pesquisa se propõe. Então, são moléculas novas que estão sendo estudadas que ainda não estão no mercado. E existem fases, a pesquisa passa por várias fases. A primeira é o estudo que a gente chama in vitro, que não é numa pessoa, é no laboratório para ver como funciona aquela molécula, né? Como ela age nas células fora do corpo humano. Depois, algumas passam por testes em animais. E depois passam por testes em algumas pessoas sem doença,
Sem doença? Voluntários, isso acontece muito nos Estados Unidos, onde o Sim. voluntário de pesquisa pode receber dinheiro por isso. Então, pessoas se voluntariam para participar, elas recebem a medicação e tem todo um processo assim de análise do sangue, do comportamento daquela medicação, né, no metabolismo, para ver como se comporta no corpo humano, para ver se não tem um risco de causar dano. Aí depois passa para a fase 2, que é um número reduzido de pacientes Que com tem a doença. Com a doença. Para ver se... E é sempre comparado com uma medicação placebo, ou seja, o mesmo tipo de se é oral, se é comprimido ou se é injetável, o mesmo mecanismo para ver se é diferente. E é claro que uma pessoa que tem artrite não vai ficar sem tratamento nenhum. Quem recebe placebo e quem recebe a medicação vai manter o seu tratamento padrão, mínimo. Mantém o tratamento Isso. mínimo, mas... É para ver se acrescentando esse remédio o benefício é maior. Ah, tá. Aí, saindo os resultados de tudo isso, Da segunda fase... vai para a fase 3, que é um volume muito maior de pessoas, né, com a doença. E aí, com esses resultados sendo positivos, o medicamento é encaminhado para aprovação pelos órgãos reguladores. No Brasil é a Anvisa, nos Estados Unidos o FDA e assim por diante. Então quer dizer que isso demora muito. Demora muito. Mais ou menos quanto tempo? Porque ainda tem que ter o ok O ok, exatamente. da Anvisa aqui no Brasil. Da Anvisa do Brasil. Assim. Hoje em dia, os processos acabam sendo mais rápidos. E a pandemia também agilizou muito, né? Se teve que agilizar processos de pesquisa, porque era urgente, né? Sim, era urgente. Mas é em torno de 10 anos, 8 anos, assim, que pode sair Então quer dizer que a pessoa que pesquisa demora muito. Geralmente a gente já pega uma fase... Andando já, de fase 2 ou fase 3, né? Quando já passou por aqueles processos iniciais, né? Aí é mais fácil. É um pouco mais rápido, né? Então agora eu quero perguntar para ti o seguinte. Manda. Que nós falamos bastante da artrite reumatoide, mas existem outros problemas, né? Que tem o lúpus, a espondilite anquilosante, né? E o que é artrite temporal? Arterite temporal. Arterite temporal. Então, o que é arterite? Vamos começar. É tudo que é ite no final é inflamação, né? Então, a arterite é uma inflamação da artéria. A artéria temporal é a artéria que passa aqui. Uau! E que irriga também nosso olho. É uma doença onde inflama essa artéria e a pessoa pode perder, inclusive, a visão. É uma vasculite também, está dentro do grupo das vasculites, que é uma inflamação de vaso sanguíneo. E isso, como é que as pessoas sabem? Tem exames específicos? Tem exames, né? Geralmente, assim, é uma doença que acomete pessoas acima dos 50, 60 anos, tá? Começa com uma dor muito forte aqui, localizada. Que a pessoa pode se confundir com dor de cabeça. Pode se confundir, mas assim, tu palpa e sente dor, tu palpa fora da artéria e não sente, é bem em cima do vaso sanguíneo, bem localizado. Às vezes tem até um carocinho mais endurecido na artéria, né? Mas algumas pessoas iniciam seu quadro com uma perda súbita de visão, por exemplo. Porque obstrui ali, é uma obstrução, né, pela inflamação. E nesse caso também pode ser usado um biológico. Pode ser usado. Aí entra muito o corticoide. O corticoide ele é muito usado para tratar uma coisa muito aguda, grave, que põe em risco a vida ou a função de algum órgão. Então a gente usa doses altas, né, que seria 1 a 2 miligramas por quilo de peso da pessoa, para tirar aquela inflamação agudamente. Às vezes até com uma dose de 1000 miligramas na veia, que se chama pulsoterapia, para realmente bloquear aquela inflamação. Mas o corticoide hoje em dia, ele tem que ser usado assim, na menor dose possível e pelo menor tempo possível. Ele é uma ponte de tratamento, né? Para tratar, no caso de coisas graves, como uma arterite temporal, evitar, né, um desfecho ruim de perda de visão. No caso do lúpus também, porque às vezes o lúpus atinge algum... O lúpus é uma doença inflamatória sistêmica muito, muito forte, assim, como uma vasculite também. Tá, o lúpus, ele atua como, assim? O lúpus é uma doença que acomete principalmente mulheres. Nesse caso, sim, é 9 mulheres para cada um homem que tem a doença. E acomete mulheres na idade que a gente chama de idade reprodutiva, quando a mulher menstrua até que ela entra na menopausa. E isso porque, né, se viu que tem um fator hormonal muito forte, o estrogênio, que é o hormônio feminino,
está nesse período, né, no período fértil da mulher. E ele é um fator que predispõe a ter a doença ativa, a causar dano, por isso que na gestação, no pós-parto, onde o estrogênio, né, muda muito, o risco de ter uma exacerbação é maior também. Tá, e o lúpus, eu já ouvi falar, não sei se a pessoa não pode se expor ao sol? Não pode se expor ao sol, pelo mesmo fator, a radiação ultravioleta é um gatilho para a doença. Pensa que o lúpus é uma doença onde dentro da célula, né, a gente tem um núcleo celular e existem anticorpos contra o núcleo da célula. O núcleo está lá dentro protegido. Sim. Se tu faz uma queimadura solar, né, uma exposição solar, tu tem uma destruição celular, né? Ah, sim. E essa destruição, o que faz? Expõe o núcleo. E Então aí... aumenta o risco dos anticorpos virem lá e se grudarem e causarem dano. Mas e o lúpus, ele não deforma? Ele tem uma deformidade um pouquinho diferente, é engraçado, tá? O lúpus, ele não causa erosão nas articulações. Ele pode ter uma artrite muito semelhante da reumatoide. Ah, Mas ele pode dar uma frouxidão dos ligamentos e a pessoa ter as deformidades. Eu vou imitar aqui, meu dedo é bem flexível, tá? Essa é uma das deformidades que pode acontecer na artrite. Só que na artrite ela é fixa, tu não consegue mudar. sim, né? a artrite... Tá deformado. O lúpus, ele é redutível, porque é o ligamento que afrouxou. Então, se tu pega o dedo e puxa, ele volta ao normal. Mas pode se tu acontecer. Puxar, ele volta ao normal. Ele volta. Então, assim, se chama artropatia de Jacu. É um nome, assim, Ah, tá. bem característico. Não é só E específico do lúpus, né? o lúpus, ele... Bom, é também com tratamento imunobiológico. Também existem biológicos aprovados. O lúpus é uma doença que passou por uns 50 anos sem descoberta de novos remédios. Que coisa. E agora faz uns 15, 16 anos que a gente tem biológicos. Maio agora não era o maio, não era... Maio é o de Maio conscientização roxo? do lúpus, maio roxo. Ah. É uma das doenças da conscientização do mês de maio. No mês de maio. O dia 10 de maio é o Dia Mundial da Conscientização do Lúpus. Que legal. E é importante fazer isso, né? É Essas muito importante, conscientizações. porque a gente esclarece dúvidas, desmistifica a doença, né? O lúpus, ele pode causar lesões de pele que têm uma aparência ruim. Então, às Sim. vezes, a pessoa vê alguém com lúpus e acha que aquilo é contagioso e não é. Mas por que acontece alguma coisa no rosto? Acontece. Lesões de pele que podem causar, bem assim, nessa região malar, que é a famosa asa de borboleta, que é uma das marcas do lúpus, né? Tanto que a borboleta é um símbolo da doença. Sim. Né? Que pega essa região assim, como se fosse uma asa de borboleta e o dorso do nariz. Assim e assim. E os sintomas são também de... Inúmeros. O lúpus é uma doença multissistêmica, ela pode acometer qualquer órgão ou sistema do corpo. Sim, através de um exame, a pessoa tem uma dor, como é que... A pessoa pode procurar, assim, porque tem dor articular, porque tem lesões de pele, porque tem queda de cabelo acentuada. Ah, tá. Às vezes, coisas mais assim, que tu nem pensa, né? Abortos de repetição pode ser causado por anticorpos dessa doença. Ou um dano renal, um dano no cérebro, com alterações como até mudança de comportamento, né? Pode ser só por inflamação, pode ser o lúpus. Tem muitas formas dele iniciar, mas assim... Mais de 80% das pessoas têm acometimento das articulações e da pele, né? Da pele. Principalmente uma fotossensibilidade, uma sensibilidade ao sol. E as pessoas com lúpus, tá? Elas procuram um reumatologista ou não? Deveriam, sim. Ah, deveria. O reumatologista, eu gosto de porque falar... às vezes o lúpus sai da artrite reumatoide, que a gente sabe que é com reumatologista, porque o nome já fala, né? Fala, né? E aí, lúpus, que médico eu procuro? O que eu vou fazer? Então, o reumatologista, são duas coisas que eu gosto de falar, assim, da minha especialidade, né, da reumatologia. Primeiro que nós somos uns detetives de sintomas. Então, a gente, por conhecer essas doenças que acometem nuances muito diferentes, a gente pega uma dica aqui, outra dica ali e vai atrás, junta os pontos, né? Junta as pistas, que nem um detetive, e chega a um diagnóstico. Porque não é como diabetes, por exemplo, mede a glicose e a diabetes, né? A gente tem uma soma de alterações clínicas e laboratoriais que nos levam a um diagnóstico. Tá. E a outra coisa, só para finalizar aqui, em relação ao reumatologista também.
nós somos o maestro dessa orquestra, né? Mesmo que o lúpus tenha um acometimento renal e que o nefro vá trabalhar junto, Sim. ou no cérebro, que um neuro, um psiquiatra vá trabalhar junto. Vocês são os maestros. Nós temos que reger, porque o tratamento é da doença como um todo. Controlando a doença, a gente vai controlar as manifestações de cada órgão. Então, o reumatologista é um multi. Exatamente. Né? Ele fala, como é que se diz assim, ele trabalha junto com outros especialidades, as outras especialidades para poder tratar esse paciente. E a síndrome de, que eu não acerto... Sjögren. De Sjögren. Vou te dizer assim, ó, que muita gente não acerta e que dependendo do estado do país falam diferente, tá? Ah, tá. Mas quem descreveu essa doença foi um suíço, cujo sobrenome é Sjögren. Eu certamente não falo como o suíço fala, né? Deve ter uma outra forma de pronunciar, uma outra né? fala. Mas eu tento me aproximar o máximo possível. E os sintomas? Pois então, o Sjögren é uma doença também sistêmica, mas que tem uma característica que é acometer as glândulas que produzem as nossas secreções. Glândulas salivares, glândulas oculares. Todo o nosso corpo tem glândulas que produzem secreções. As secreções nos protegem de várias coisas, né? Então, produção de saliva, né? A saliva tem substâncias então é tudo que é molhado. Tudo que é molhado. Então é a síndrome seca. Porque síndrome ela inflama seca. as glândulas e deixa de produzir as secreções que precisa. Aí ela inflama, vamos supor, algum órgão? Pode inflamar também. Porque ela seca... Então, por exemplo, pessoas que têm uma inflamação nos pulmões, né? Diminui aquela produção. A gente tem pequenas glândulas que produzem. São essas secreções. Quando a gente tosse, é um mecanismo de defesa, né? Para botar para fora alguma coisa ali. E aí a pessoa fica menos secreção. Tem tosse seca com frequência, porque não está tendo aquela produção, né, de secreções para lubrificar o trato pulmonar. O trato digestivo, então, tem dificuldade de engolir os alimentos, porque não tem aquela saliva, aquela secreção para descer a comida. Deve doer. O intestino, tudo. Sim, a doença de Crohn também é... A doença de Crohn é uma inflamação no intestino. É uma inflamação do intestino, né? Gente, tudo isso, todas essas doenças... O reumatologista, que nem a doutora Tamara disse, é um detetive para poder encontrar. Então, sempre que tiver alguma coisa... Primeiro, eu acho que o clínico geral, né, pode que encaminha, porque a pessoa fica sem saber, né, o que é, e não vai procurar direto um reumatologista. A pessoa vai... como é que se diz, procurar o seu clínico, ou aí ele que vai pedir para, né? Isso muitas vezes acontece, né? Ou até um outro especialista, por exemplo, existe uma doença que é a uveíte, que é a inflamação do olho. Ele vai no oftalmologista, Sim. O oftalmologista vê que tem uma uveíte, descarta outras causas, que pode ser por infecções, e quando não acha uma causa infecciosa para uveíte, manda para o reumato ver se tem um reumatismo por trás disso. Ah, tá. Mas hoje em dia, com a internet, com conhecimento mais disseminado, as pessoas já conseguem buscar e muitas pessoas buscam espontaneamente o reumato. Isso é uma coisa bem interessante, e é muito importante. A artrite reumatoide, por exemplo, a gente tem um momento ótimo de iniciar o tratamento, o ideal. Nem sempre vai ser o ideal, mas o ideal é muito precocemente. E esse muito precoce, o muito cedo, o very early que se chama, é poucos meses de doença, menos de 6 meses, menos de 3 meses de doença. Ai, que bom. Então, quando a gente diagnostica cedo, a gente consegue bloquear mais rápido aquele processo inflamatório e deixar a pessoa sem dano e sem progressão e com muito mais facilidade de remissão, porque já não está andando todo aquele processo de inflamação, né? Aí. Bom, gente, eu vou dizer para vocês o porquê da doutora Tamara Mussenick estar aqui hoje, né? Porque é o seguinte... Eu sou portadora da artrite reumatoide, né? E eu procurei, eu acho que eu procurei cedo um atendimento, mas começou com muitas dores. Eu tive 3 meses que eu fiquei sem caminhar, eu não levantava, eu não tinha força de pegar esta lapiseira, eu não pegava nada, nenhuma escova, nem escova de dente. Então foi um período da minha vida em que eu precisei de alguém que me desse banho, escovasse os dentes, escovasse o meu cabelo, me vestisse, pegasse um pires, um copo, eu não pegava. Então eu achei muito importante trazer isso para vocês, porque eu acho que é um serviço de utilidade pública, sabe? Com certeza. Porque é algo assim, é incapacitante, né? Mas como eu sou uma pessoa
que briga, eu sempre digo, né? Eu brigo com a artrite, que às vezes eu fico falando na cama e as pessoas que me conhecem sabem dessa história. O meu marido diz assim, mas com quem é que tu tá falando? Eu digo, eu tô falando com a artrite. Hoje eu tenho uma agenda cheia, ela vai ter que me acompanhar na marra. Então, assim, eu brigo com a artrite porque eu quero, sabe? Eu não deixo ela me dominar, apesar de ter ela viva dentro de mim, né? Porque eu faço tratamento imunobiológico também, mas passei pelos outros. E agora nós estamos na decisão, porque ele já não está mais. Exatamente. Eu Isso não estou, é como uma é que coisa se diz? interessante, Assim? porque o biológico, por ser um medicamento vivo, às vezes o nosso corpo busca estratégias para. Porque é um corpo estranho que está entrando na gente, Sim. um anticorpo, né? Uhum. E esse anticorpo, então, o nosso corpo identifica e às vezes ele cria. A artrite tem isso, sabe? Ela cria outras vias de inflamação para seguir ativa. Ela é tinhosa, Ela gente. Mas hoje em dia a gente tem, né, o que a gente chama de medicina de precisão. Né? Cada vez mais conhecimento que nos permite personalizar o tratamento do paciente. Né? E não é um tratamento para todos, então não é uma receita de bolo. O Sim. ideal é tu ter um bom reumatologista que saiba entender as tuas características genéticas, de estilo de vida, de outras doenças que podem estar associadas, né? Enfim, de tudo da pessoa, e personalizar o tratamento e características da doença naquela pessoa, porque algumas pessoas têm alguns anticorpos, outras não têm, outras têm dano mais rápido, outras não têm. Tem várias características que nos classificam o tipo de artrite e nos ajudam a tomar a melhor decisão do remédio certo, né? Que é um dos pilares, né? O medicamento certo. Sim. Que algumas vezes passa por trocas, né? Porque ou deixou de funcionar, ou a pessoa não tolerou. Então isso pode acontecer. Mas o interessante é ver assim, ó, né? Que a gente pode ter uma mão normal, com mobilidade, né? Sem deformidades, que antigamente não existia. Não existia. Quando a gente pegava um raio-x que não tinha uma erosão, um dano, uma pessoa dissesse para mim, eu tenho artrite há 5 anos, há 3 anos, eu dizia assim, não, tu tem alguma outra coisa, isso não é artrite reumatoide, porque é impossível em 3, 5 anos não ter uma erosão. Sim. Hoje em dia é não só possível como desejável, né? Claro. Então quanto mais cedo a gente diagnostica, mais a gente deixa a pessoa funcional, né? Então tá, gente. Doutora Tamara, tem mais alguma explicação, tem mais alguma coisa a dizer para nós? Acho que o principal foi dito, né? O importante é isso, é não ter medo da doença, é buscar ajuda, buscar tratamento, confiar no maestro dessa orquestra, do reumatologista, né? E que é importante. Que é muito importante, porque é uma relação longa, né? Duradoura. Porque a gente tem que... É uma doença que vai te acompanhar para o resto da vida. A gente deixa ela quieta, controlada, mas ela está ali, ela não foi embora. A gente não pode descuidar do tratamento. Tudo bem. Doutora Tamara, sem ser a doutora Tamara, agora a Tamara. A Tamara, o que tu me diz da Tamara? Como é que ela é fora a doutora Tamara? Apesar de eu não ter artrite reumatoide, né, eu gosto de agir como se eu fosse o meu paciente zero. Uau. Ou seja, o que eu digo para meus pacientes fazerem, eu faço. Né? Então, os outros pilares que são tentar ter um sono reparador, técnicas de controle de estresse, exercício físico, então, controle alimentar. Tu segue os pilares. Eu sigo os pilares porque eles são fundamentais para qualquer pessoa. Né? Eu gosto de falar assim que na reumatologia a gente trata doenças sistêmicas, mas principalmente que atinge o nosso sistema músculo-esquelético, que dá o nosso movimento. E o que nos dá movimento e autonomia é o nosso músculo, porque ele que faz as articulações se mexerem. Então, o processo natural do envelhecimento das pessoas é perder massa muscular e ganhar gordura em substituição. E isso vai deixando as pessoas mais limitadas em capacidades. Então, quanto mais tu preserva a tua musculatura, mais autonomia e longevidade tu vai ter. Então, é fundamental, e eu não posso dizer isso e não fazer exercício, né? Porque daí eu não estaria, né, me contradizendo. E a Tamara adora viajar também, né? Adoro viajar. Isso eu tô sabendo, que ela adora viajar, Tamara. Sempre adorei, eu acho que é uma das coisas que me dá prazer, conhecer novas culturas, novas pessoas, novos lugares, isso tudo nos enriquece, né? Então, muito obrigada por ter vindo aqui para esclarecer para o público o que é toda essa... O nosso corpo humano produz, né? E é uma coisinha só, porque nós podemos ter N doenças, né? Eu agradeço a tua participação.
E agradeço vocês por estar aqui com a gente, tá bom? E vai lá. Um beijo, assistam a gente. Tchau, tchau.